Olá, mais uma vez. Aqui estamos nós para continuarmos o nosso estudo no livro do Apocalipse. E desta vez nós vamos iniciar o capítulo 5. Nós já tivemos a oportunidade de dizer que os capítulos 4 e 5 funcionam como uma introdução ao desenrolar da mensagem de Deus para a humanidade. Ao exarar este texto, João continua a fortalecer e a encorajar os cristãos na Ásia Menor perante um ambiente de perseguição, sofrimento instaurado, acima de tudo, por um poder megalómano e escravizador através da força militar. Naturalmente, os cristãos questionavam-se se Jesus tinha anunciado a chegada iminente do Reino de Deus, inaugurando com os seus feitos, morte e ressurreição. Onde está esse reino agora? Se a mensagem já chegou até aos confins da terra, neste caso já tinha chegado até ao ponto central do império, que era a cidade de Roma, por que razão ainda temos de sofrer com o domínio romano? Será que os cristãos deveriam envolver-se com grupos armados para derrotar o poder do imperador? O facto é que João não tem interesse em interpretar a história. A sua preocupação é a questão do poder. Já a professora Elizabeth Schlusser Fiorenza demonstrou nos seus estudos sobre o Apocalipse que o símbolo principal do Apocalipse é a imagem do trono. O livro, portanto, procura responder à questão: quem é o Senhor do mundo? E a resposta é dada através de imagens e linguagem tanto mitológicas como até políticas. O capítulo 5, por exemplo, parece-me que foi escrito, no meu entender, numa forma de peça de teatro com 3 cenas, ainda que de uma forma reduzida, claro. Reparemos que a estrutura do texto faz-nos pensar que nós estamos num teatro e toda a vez que o pano é levantado, nós vimos. Reparem precisamente o que acontece aí na vossa Bíblia, abrindo o Apocalipse 5. Reparem que o versículo 1 diz, eu vi. Depois, se nós repararmos no versículo 6, também diz, eu vi. E no versículo 11, eu vi. Embora algumas versões portuguesas tenham a palavra olhei nos versículos 6 e 11, a realidade é que a palavra grega kai eidon aparece exatamente nestes 3 versículos, 1, 6 e 11. Na primeira cena, nós verificamos que vai desde o versículo 1 até ao versículo 5, então, como nós dissemos. E diz assim a versão que eu tenho. Vi na destra do que estava assentado sobre o trono um livro, escrito por dentro e por fora, bem selado com 7 selos. Vi também um anjo forte clamando com grande voz: quem é digno de abrir o livro e de romper os seus selos? E ninguém no céu, nem na terra, nem debaixo da terra podia abrir o livro, nem olhar para ele. E eu chorava muito, porque não fora achado ninguém digno de abrir o livro, nem de olhar para ele. E disse-me um dentre os anciãos: não chores, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e romper os seus 7 selos. Nesta primeira cena, o pano é levantado e João vê de imediato a pessoa que está sentada no trono, com um pormenor muito interessante. Na sua mão direita está um rolo. Embora as nossas Bíblias traduzam a palavra por livro, a palavra em grego refere certamente a um rolo, provavelmente de papiro, ou talvez de pergaminho, mas mais de papiro, uma vez que as folhas em forma de caderno só passaram a existir em meados do segundo século da era cristã. Portanto, não sabemos como, mas João já sabe que o livro tinha sido escrito, tanto por dentro como por trás. Aquilo que os estudiosos chamariam de um opistógrafo. É precisamente aquele documento que é escrito de ambos os lados da folha. E por isso mesmo, esta particularidade é que o livro está selado com 7 selos. Realmente é interessante porque o livro está escrito tanto de um lado como do outro, ou o rolo está escrito tanto de um lado como do outro, portanto, tanto da parte normal, que era habitual escrever, seguindo inclusive até as ranhuras do próprio papiro, estava escrito por fora também, porque quando se enrola o livro, vê-se perfeitamente que ele está escrito, e depois o livro acaba por ser selado com 7 selos.
Talvez seja interessante até saber que a lei romana impunha que um testamento fosse selado com 7 selos, o que correspondia a 7 testemunhas. E os selos só poderiam ser quebrados depois da morte do testador e com a presença dessas 7 testemunhas, ou então com representantes legais, isto é, que legalmente pudesse representar as pessoas que foram testemunhas anteriormente. Quanto a este livro, ou este rolo, houve quem pensasse que o livro era o Antigo Testamento. Outros acharam que se tratava do livro do Apocalipse. De qualquer forma, o livro é apresentado de forma simbólica para a própria revelação. E talvez nós pudéssemos realmente verificar que Isaías, por exemplo, escreveu no capítulo 29, versículo 11, o seguinte: toda a visão vos é como as palavras de um livro selado que se dá ao que lê, dizendo: ora, lê isto. E ele responde: não posso, porque está selado. É possível que João esteja a representar neste livro os planos de Deus para toda a humanidade e, acima de tudo, a revelação das coisas que é necessário que aconteçam brevemente. E nós já explicamos que, efetivamente, essa expressão certamente é um apelo a que os crentes realmente mudem e ajam de forma conveniente àquilo que Deus quer. Na verdade, a forma como o texto está escrito faz-nos querer até avançar mais, porque ele está escrito numa espécie enigmática. Ainda nesta cena surge um anjo forte a proclamar com uma grande voz: quem é digno de abrir o livro e quebrar os seus 7 selos? A lógica seria primeiro quebrar os selos e depois abrir. Mas João dá ênfase primeiro à abertura do livro, ou do rolo. Os 7 selos são pormenores efetivamente posteriores. Esta pergunta, ao mesmo tempo, é uma proclamação, porque a ênfase está na dignidade de alguém para abrir o livro. Quem é digno? Esta é a pergunta. Por outras palavras, quem tem o respeito dos outros que lhe dê a autoridade para abrir este rolo? Só quem tinha o direito legal é que podia, ao mesmo tempo, quebrar estes selos. Quando nós lemos o texto e nós constatamos que João também, ele próprio, verifica que não há ninguém no céu, nem na terra, nem debaixo da terra que possa abrir o livro. Isto significa que o pensamento de João, talvez refletindo o pensamento dos próprios leitores, está voltado para o poder. E isto é importante que nós realcemos ou possamos dar efetivamente esta ênfase na própria palavra. Reparem que é isso mesmo que nós encontramos no texto. Ninguém no céu podia abrir o livro. Podia. Portanto, isto quer dizer que João, ao utilizar esta palavra, está ao mesmo tempo a descrever aquilo que muitas pessoas estariam a pensar naquela altura. É que o uso da palavra ou do verbo poder, dunamai, é descritivo de potência explosiva. Inclusive é a própria palavra que é usada para a nossa palavra portuguesa dinamite, como nós já sabemos. Agora, João acrescenta algo mais, que é a incapacidade de alguém até olhar para este livro. Portanto, há aqui como que um aspecto que apresenta, acima de tudo, a questão do poder, da força, para se abrir um livro, e que João pensa nestes termos. Ora, é esta situação que leva João a chorar continuamente. Dá a ideia que o vidente de Patmos representa um povo que chora e que lamenta a falta da revelação, do desvendamento da mensagem divina para os seus dias. O choro, por assim dizer, é a demonstração de um sentimento de impotência e de fatalismo. É a demonstração de um sentimento de perdição, de falta de esperança. Afinal, como poderemos nós saber qual é a vontade de Deus se o livro não se abre? Ninguém tem o poder para nos levar à vitória? Era o que estaria provavelmente na pergunta daquelas pessoas. Agora, João repete as palavras do anjo. É efetivamente isso que acontece no versículo a seguir. Mas acrescenta o verbo achar, aí no versículo 4. Não se achava ninguém digno.
Não se encontrava. À semelhança de andarem à procura de alguma coisa. Aliás, é o mesmo verbo que nós encontramos aqui, o verbo usado realmente por Arquimedes quando ele fez aquele grito de Eureka. Ou então quando Diógenes andava em plena cidade com uma lanterna acesa à procura de um homem. Ele queria encontrar um homem digno. E realmente esta imagem, esta ideia de não se achar ninguém digno, leva a que João fique num estado realmente pesaroso. Para João, espectador no fundo da primeira cena e às tantas, aquele que está na primeira fila do teatro, a dignidade estava associada ao poder, ao uso da força para abrir o livro, que desvendasse como se conseguiria a vitória sobre aquela situação opressora que os cristãos também estavam a viver. A cena termina exatamente com palavras de um dos anciãos. Note-se, por exemplo, o presente do indicativo para o verbo dizer, aqui no versículo 5, embora nas nossas Bíblias esteja traduzida por e disse-me. Realmente, nós se traduzirmos literalmente aquilo que está, é e diz-me um dentre os anciãos. Sim, eu sei que o presente pode ser designado como um presente histórico, conforme as gramáticas assim nos ensinam, mas para mim é muito importante que, ao ler o texto, no seu texto original, eu olhe para aquela palavra e verifique que aquele é o momento presente. João está a fazer com que, ao mesmo tempo, as palavras que a pessoa dentre os anciãos profere sejam palavras que sejam ditas agora, no momento presente. E aquilo que ele diz é: não chores. Também um presente imperativo. Mas é a mesma expressão que Jesus dirige à viúva de Naim, que acabara de perder realmente o seu filho. Jesus também aproximou-se do esquife e disse: não chores. É interessante realmente nós ouvirmos esta expressão, não chores, em alturas que nós temos mais vontade realmente de chorar, porque achamos que é impossível, não há forças, não há realmente vontade anímica para fazer o que quer que seja. A corresponder um pouco às expectativas de João, o ancião fala de um leão, um animal forte, um animal feroz, cujo brado ecoa ao longo da distância nas pradarias. A ação é realmente apresentada como realizada de uma vez por todas. E reparem aquilo que o ancião diz: o leão venceu. Ponto final. Depois, há ao mesmo tempo um uso de palavras que ligam à esperança messiânica do povo israelita. Sim, nós podemos ligar estas frases, sem dúvida nenhuma, ao texto de Gênesis, capítulo 49, versículo 9 e 10, ou então a Isaías, no capítulo 11, versículos 1 e versículo 10. Mas uma leitura atenta mostra que aqui no texto de João há algo que ultrapassa a mensagem do Antigo Testamento. Afinal, João não fala do leãozinho de Judá, como nós encontramos em Gênesis 49, mas sim do leão que surge da tribo de Judá. Ele não fala do tronco que sai da raiz Jessé, como nós lemos em Isaías capítulo 11, versículo 1, mas sim diz a raiz de Davi. No meu entender, o que o texto nos quer dizer é que este que venceu é realmente aquele que dá origem a esta esperança. Ele é a origem de Davi. Quase que nós poderíamos dizer, utilizando as mesmas palavras que Jesus usou a determinada altura, dizendo: antes que Abraão existisse, eu sou. Sim, a palavra raiz aqui, a raiz de Davi, significa certamente a base, a origem de Davi. Ou então nós podemos até dizer que este leão é a base da esperança messiânica davídica que os cristãos judeus tinham naquela altura. Agora, está resolvido o problema da abertura do rolo e dos seus 7 selos, porque afinal há aqui um leão que é capaz, que tem força, que tem poder. Entretanto, o pano desce. Quando o pano é levantado para a segunda cena, os olhos de João, depois de ver o trono, os 4 seres viventes e os 24 anciãos, reparemos então o que nos diz o texto do versículo 6, nisto vi, no meio do trono
e os 4 seres viventes, no meio dos anciãos, um cordeiro em pé, como havendo sido morto, e tinha 7 chifres e 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados por toda a terra. E veio e tomou o livro da destra do que estava assentado sobre o trono. Logo que tomou o livro, os 4 seres viventes e os 24 anciãos prostraram-se diante do cordeiro, tendo cada um deles uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. E cantavam um cântico novo, dizendo: Digno és de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque foste morto, e com o teu sangue compraste para Deus homens de toda a tribo e língua e povo e nação. E para o nosso Deus os fizeste reino e sacerdotes, e eles reinarão sobre a terra. Sim, o pano levantou-se, e os olhos de João, depois de olharem para o trono, ou verem o trono, verem os 4 seres, ou os 4 animais, de acordo com algumas versões, e os 24 anciãos, então os olhos dele concentram-se em quem está no centro de tudo. Eu acho que realmente esta expressão, que às vezes os tradutores tentaram aqui arranjar uma forma de harmonizar um pouco o texto, dizendo da primeira vez, algumas versões dizem entre o trono e os 4 seres viventes, e depois a seguir no meio dos anciãos. Outras versões têm ao contrário, têm no meio do trono e os 4 seres viventes, e depois entre os anciãos. Mas realmente para mim a expressão é a mesma que nós encontramos, e no fundo aquilo que João quer enfatizar é precisamente isto: no centro de tudo, o que é que está? Um cordeiro. Afinal, na primeira cena, antes da cortina descer, falaram de um leão, e agora, quando a cortina se levanta, aparece um cordeiro. Ou melhor seria nós dizermos cordeirinho, porque a palavra arnion em grego, no fundo, implica exatamente isso. Quase que diríamos que era um recém-nascido. De qualquer forma, esta imagem fala-nos de uma fragilidade tremenda. Em vez de um rugido forte, nós teríamos um balido tímido. Ainda a destacar esta fragilidade, temos a comparação com o verbo havendo sido morto. É interessante porque Frederico Lourenço, na sua tradução da Bíblia, ele traduz por degolado. A palavra está associada, no fundo, à chacina, ao assassinato cruel. É a morte de alguém impotente perante alguém que tem mais força e poder. Portanto, João quer que os seus leitores entendam que no centro de todas as coisas está de pé aquele que sofreu uma morte atroz, mas que não precisou de usar da força para vencer e ser digno de abrir o livro. Apesar da sua fragilidade, ele tem 7 chifres e 7 olhos. É claro que não dá para visualizar de maneira nenhuma um cordeirinho com 7 chifres e 7 olhos. Onde é que nós colocaríamos esses elementos num que tinha, inclusive, a aparência de ter sido degolado ou morto, não é? O conceito de poder realmente era descrito no Antigo Testamento através da imagem dos chifres. Em Deuteronômio, no capítulo 33, versículo 17, Moisés fala dos chifres de José como uma força para rechaçar os povos. Em 1 de Reis, no capítulo 22, versículo 11, o profeta Zedequias também usa a imagem de chifres de ferro como força para destruir os sírios. E se nós lêssemos então os livros, ainda que não canónicos, de 1 de Enoque, no capítulo 90, versículo 9, os macabeus foram considerados os grandes guerreiros e libertadores da nação. Por isso foram representados como cordeiros com chifres. É possível que esta imagem tenha perdurado e tenha chegado ao tempo de João, e que João, conhecedor efetivamente desses elementos, o tenha inserido no seu texto. Agora, o que todos sabiam era que os chifres realmente eram um símbolo de poder. Além dos chifres, o cordeiro também tem 7 olhos. Não se consegue ter uma imagem lógica de um cordeiro assim, com 7 olhos. No mínimo é uma imagem muito estranha, sem dúvida. Mas, mais uma vez, o autor recorre às imagens dos profetas antigos para associar tudo isto com a pessoa do Messias.
Para esta imagem, ele certamente recorre-se ao texto de Zacarias, no capítulo 4, versículo 10, fazendo até algumas pequenas alterações. Reparem, Zacarias tem assim: estes 7 olhos do Senhor são os que atentam sobre toda a terra. Enquanto que João escreveu: os quais são os 7 olhos de Deus enviados a toda a terra. Dá para ver um pouco a diferença, não é? Portanto, o objetivo realmente é que o poder do Cordeirinho estava no facto de ele possuir o poder de Deus e de, ao mesmo tempo, ter enviado o Espírito Santo para o seu povo. É no momento em que ele recebe o livro da destra do que está assentado no trono que os seres e os anciãos caem diante do Cordeirinho. Parece inofensivo, não é? Mas a realidade é esta. Ele é poderoso para colocar por terra qualquer pessoa. É evidente que este cair é apenas um estilo literário para fazer o contraste com o estar de pé do Cordeirinho. Todos eles, de acordo com o relato, esta visão que João tem, tinham uma harpa e também taças de ouro cheias de incenso. Estes são instrumentos, sem dúvida nenhuma, usados na adoração. As harpas são usadas no louvor, com os cânticos. As taças eram usadas nas libações. E não é por acaso que nós na liturgia, na literatura grega, digo, estas taças eram usadas também para o uso dessas libações em honra dos deuses. Heródoto, na sua obra As Histórias, no livro 2 e na linha 151, acaba por relatar como 12 reis vêm ao templo de Hefesto para fazerem as suas libações. Mas, pelos vistos, o sacerdote só tinha 11 taças disponíveis de ouro. Claro que elas tinham de ser de ouro. E, por isso mesmo, como ele só tinha 11 taças, eram 12 reis. Isto provocou um conflito, porque, entretanto, um dos reis, o Psamético, que, vendo que tinha ficado para o fim e que não tinha taça, então ele decide usar o seu próprio capacete, que realmente era de bronze. E então isso criou depois um conflito entre todos eles, porque achavam que Psamético tinha abusado realmente da situação. Agora, como nós podemos ver, João adianta até uma própria explicação, dizendo que estas taças cheias de incenso são as orações dos santos. Juntamente com o louvor está também a oração. A expressão que mostra o desejo dirigido a Deus. Sim, a palavra grega pseukomai, no fundo, implica exatamente isso. Ambos chegam à presença de Deus, não só o louvor, mas também a oração. O verbo cantar, agora que nós temos aqui no nosso texto, no versículo 9, embora as nossas Bíblias traduzam por cantavam, realmente também está no presente do indicativo. E eu penso que isto é estratégico, exatamente nestas situações em que há o proferir de alguma coisa importante e ao mesmo tempo associado ao louvor e à adoração, estão no presente indicativo para nos fazer pensar um pouco. Hoje é o momento de nós cantarmos também este cântico. João usa termos para cantar e cântico que fazem lembrar os aedos antigos. As odes normalmente eram cantadas e tocadas de forma espontânea, sem ensaios. Aqui parece indicar que não é apenas um cântico sobre Deus, mas um cântico dirigido a Deus, com um coração cheio do Espírito. Cantar um cântico novo. Certamente não faz muito sentido, mas Love e Nida, no seu léxico semântico, acabam por sugerir que se use antes a expressão cantar com palavras novas ou então pronunciar uma música nova. O cântico, sem dúvida nenhuma, é novo em qualidade, não em temporalidade. Todos os seres que estão na corte, os 4 seres viventes e os 24 anciãos, aclamam a dignidade do Cordeiro. Quão importante é realmente nós encontrarmos isso aqui. A dignidade, afinal, e este cântico acaba por responder, sem dúvida nenhuma, à pergunta que foi feita pelo anjo forte, que está clamando, ou talvez nós pudéssemos dizer que está pregando, com grande voz, quem é digno de abrir o rolo e quebrar os seus selos.
como nós lemos no versículo 2, afinal, a dignidade está naquilo que Jesus Cristo realizou, principalmente através da sua morte. A palavra pequenina porque é explicativa, apresentando 3 razões. Morreste, compraste e fizeste. Todos os verbos estão no auristo do indicativo. O trabalho de Cristo foi feito de uma vez por todas. As ações são todas pontuais. A sua morte foi, sem dúvida nenhuma, uma morte violenta e execrável, porque o verbo usado aqui realmente implica isso. João não menciona a cruz neste texto, porque, no fundo, ele quer mostrar que a morte de Jesus esteve relacionada com a demonstração de força, a demonstração que o poder político tinha. E como escreveu uma professora especialista na área do Novo Testamento, Adela Yarbrough Collins, ela dizia o seguinte: o modelo de Cristo que sofreu, morreu e ressuscitou dos mortos, torna o sofrimento e a morte toleráveis, dá-lhes valor e permite a esperança que transcende a morte. É exatamente isso. Realmente a morte de Cristo acaba por trazer exatamente essa esperança e que, ao mesmo tempo, ela transcende efetivamente a morte. Portanto, os poderes políticos, os poderes militares, nada poderiam fazer em relação a isto. É evidente que é por causa do poder político e do poder militar e também, inclusive, é religioso, porque foram eles também que incentivaram o povo a dizer crucificam, crucificam, Jesus acaba por morrer dessa forma. Agora, tomem nota que o verbo fazer que nós temos aqui é o mesmo que é usado pela Septuaginta, claro, estamos a falar no texto grego, em Gênesis 1:1, para falar da criação. No princípio, fez Deus, criou Deus os céus e a terra. E é precisamente isso que nós encontramos aqui. O Cordeirinho, através da sua vida e pelo seu poder impotente, criou de novo um reino e sacerdotes. Um povo que certamente reinará sobre a terra. E é pena porque é nesta altura que o pano desce novamente. As pessoas irão para intervalo, mas estão à espera que o pano levante para a terceira cena. E é isso que acontece, então, como nós vimos a partir do versículo 11. E olhei e ouvi a voz de muitos anjos, e ao redor do trono e dos seres viventes e dos anciãos, e o número deles era miríades de miríades e milhares de milhares, que com grande voz diziam: digno é o Cordeiro que foi morto, de receber o poder e a riqueza e sabedoria, e força e honra e glória e louvor. Ouvi também a toda a criatura que está no céu e na terra e debaixo da terra e no mar, e a todas as coisas que nelas há, dizerem: ao que está sentado sobre o trono e ao Cordeiro seja o louvor e a honra e a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. E os 4 seres viventes diziam: Amém. E os anciãos prostraram-se e adoraram. Este é o epílogo, efetivamente, realmente, deste louvor e desta adoração ao Cordeiro. O pano levanta-se. E agora João não vê só, mas também ouve. Aliás, ele associa estes dois. Para manter realmente a mesma estrutura, ele começa por utilizar, efetivamente, a palavra e vi. Mas depois logo diz e ouvi. Não há descrição de vozes aqui, não. Mas apenas de uma voz. A palavra aparece exatamente no singular. Por assim dizer, o que nós estamos a assistir é uma verdadeira sinfonia, executada por miríades e miríades e milhares de anjos. Um coral fantástico. E normalmente as peças terminariam assim, com esse cântico e com esse coral. O número, efetivamente, é incontável. Agora, reparem exatamente, mais uma vez, no uso do particípio presente para o verbo dizer. Sem dúvida nenhuma, eles estão dizendo. Denota que o cântico não pode ficar apenas lá no passado. O cântico continua a ser o lema dos cristãos
no presente, para aqueles leitores daquela época, para nós leitores agora do texto bíblico também. É importante que nós tenhamos esta experiência, a experiência de estarmos a ouvir agora, neste momento, este cântico. A ênfase continua a ser naquele que está no centro. O cordeirinho que fora morto, só ele, na sua fragilidade, na sua impotência poderosa, é que é digno realmente de receber. É esta fragilidade que é por causa desta fragilidade que o cordeirinho recebe aquilo que verdadeiramente ele merece. E reparem que nós temos aqui agora 7 coisas, mas que no fundo elas estão colocadas de facto em paralelo. As 3 primeiras estão associadas às 3 segundas e depois há uma final, que é a palavra que é traduzida por louvor e que em grego é eulogion. É interessante, de facto, nós podermos ver o poder, a riqueza, a sabedoria. Estão relacionadas diretamente com força, honra e glória. Neste cântico, nós ouvimos efetivamente que este poder, esta riqueza, esta sabedoria, esta força, esta honra, esta glória e até o louvor não é dirigido aos políticos. Não são os políticos, não são os imperadores, não são os homens da força. Realmente, o poder não é dos políticos. A riqueza não é dos economistas. A sabedoria não é dos académicos. Mas, sim, daquele que apresenta esta atitude de humildade. O verdadeiro poder não está, afinal, na força bruta. A verdadeira riqueza não está no buscar de honra, prestígio. Ao mesmo tempo, a sabedoria não deve ser, efetivamente, para aqueles que procuram glória de proveito próprio. Quem merece o autêntico, o genuíno elogio é, efetivamente, o Cordeiro. E realmente é essa a palavra que nós temos aqui. Eulogia é a palavra que surge para louvor. Se os cristãos estavam a viver momentos de aflição porque achavam que o poder, a riqueza e a sabedoria, a força, a honra e a glória estava associado, de facto, às forças terrestres, eles precisavam tomar consciência que o mundo nunca se transformaria através dessas coisas humanas. Se essas coisas humanas estão associadas aos homens única e exclusivamente, e se são eles que pensam que têm efetivamente poder, que têm riqueza, que têm sabedoria, se pensam eles que são os que têm força porque mandam e lhes é dada uma certa possibilidade de mandar por aquilo que eles apresentam, e às vezes o poder é uma coisa e a autoridade realmente é outra, como nós já dissemos tantas vezes. Se as pessoas pensavam que efetivamente tinham isso, eis que um cordeirinho virou tudo ao contrário. Desfez completamente estes valores que as pessoas tinham. O poder da transformação já estava em ação, como nós podemos ver no próprio texto. Por aquilo que Cristo fez. Os verbos estão todos, efetivamente, no auristo, tempo passado. E que, afinal, agora, no fim, aquilo que nós encontramos exatamente no fim é que não só lá nos céus, mas também toda a criatura, nos céus, na terra e debaixo da terra e no mar, inclusive, reparem, e todas as coisas que há neles, estes dão o verdadeiro louvor ao Cordeiro. Sim, ao que está assentado sobre o trono e ao Cordeiro. Aqui realmente João faz esta ligação. O Cordeiro recebe o mesmo louvor, a mesma atuação que aquele que está assentado no trono. Cristo e Deus estão realmente a receber todo o louvor, toda a honra, toda a glória e o domínio pelos séculos dos séculos.
O que João está a dizer é: se vós estáis preocupados efetivamente com a questão de vivermos esta aflição, vivermos esta opressão, vivermos esta perseguição que é feita porque nós não queremos adorar o imperador, mas queremos adorar o único Senhor, se pensam que isto se consegue lutando fisicamente, utilizando as armas para conquistar realmente o imperador ou derrotar as tropas romanas, não é dessa forma que nós vamos conseguir. Aquilo que nós conseguimos é exatamente através do reconhecimento que este que sofreu, este que morreu, ele já iniciou esta vitória. Nós só temos realmente de ouvir e experimentar ao mesmo tempo este cântico. Sim, porque nós precisamos de dizer exatamente como os 4 seres viventes diziam e fazer exatamente aquilo que os anciãos fizeram. Realmente, no final, João volta a usar os tempos dos verbos no passado para poder então dizer exatamente isto. Sim, eles diziam amém. E nós hoje, o que é que nós realmente ouvimos? Nós ouvimos este cântico porque este cântico é eterno. Este cântico é intemporal. Ele não pode estar limitado de maneira nenhuma ao tempo lá. Ele continua a ser uma realidade para nós hoje. Por isso é que, perante as adversidades, as vicissitudes que nós enfrentamos no nosso dia a dia, nós precisamos de cada vez mais estar conscientes disto. Tanto céu como terra estão juntos a louvar aquele que merece a verdadeira adoração. Ou aquilo que nós podemos dizer, o verdadeiro, o genuíno elogio. Porque o Cordeirinho fez aquilo que mais ninguém conseguiria fazer. Que Deus vos abençoe.